Uma salva de palmas a esse casal maravilhoso, abençoado. Tem 20 anos de casamento e Deus abençoou tanto o pastor Alan que ele tem 2 filhas, a Maria Carolina, a Ana Júlia, e agora tem uma terceira a caminho, está aí a Isabela. Sejam muito bem-vindos, que Deus use a vida de vocês para ministrarem ao nosso coração. E queremos ser muito edificados, e a nossa casa, o nosso lar, pela vida de vocês. Amém? Dê mais uma salva de palmas. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Mas espera aí. Boa noite. Que a paz esteja com todos. Amém. Eu sou a Graciele do Alan. Opa. Eu sou Alan da Graciele. Somos casados para sempre, como o pastor Cris disse, né? Pais da Ana Júlia, Maria Carolina e agora da Isabela, que está a caminho. Somos da cidade de Sorocaba. Trabalhamos com casais e com famílias. Então você pode nos encontrar nas redes sociais como um casal cheio da graça. Depois procura a gente lá, segue a gente lá também, né? E vai ser um prazer ter você junto com a gente nas nossas redes sociais. Hoje, nós normalmente falamos com casais, né? Eu normalmente, quando a gente fala com casais, eu falo de coisas que não entendo nos homens. E quando ela deixa eu falar, eu falo de coisas que eu não entendo nas mulheres. Mas eu quero ver aqui. Cadê os homens essa noite aqui? Espera aí que Ainda agora eu vou bem que você não treinar. vai falar disso, Agora né? nós vai treinar. Eu vou falar assim, cadê os homens? Vamos dizer assim, ó. Bem forte, tá, irmãos? Agora, primeiro foi só para, né? Agora, só para avisar você. Essa primeira parte corta. Agora vamos. Cadê os homens essa noite? Isso. Bonito. Tá vendo? Que bonito. Mas a mulherada eu não preciso nem dar segunda chance para elas, tá? Cadê as mulheres mais lindas de Campinas? Desculpa. Pode aplaudir vocês, vocês são sempre maravilhosas. Gente, elas aplaudem elas mesmas, claro. Né? Interessante. Mas é bênção, né? Que deveria o homem do esposo tá aplaudindo. Mas aí se não aplaude, a gente aplaude a gente mesmo, não tem problema. Sem aplauso a gente não vai ficar. Bom, mas hoje nós vamos falar com família. Você tá com a sua família aí? Tá? E nós vamos falar sobre manutenção. Você pode sentar aí um pouquinho no seu lugar. Aliás, muitas pessoas no nosso Instagram, nós lançamos o Sindicato dos Homens Casados, que vem falando das demandas, né, dos homens, o tanto de áudio que eu recebo, gente, dos homens falando, pastor, ajuda nós aí, tá difícil demais. Aí a pastora agora fez o Sindicato das Mulheres Casadas também. Eu deixei eles se divertirem um pouquinho, né? Mas aí quando começou, pastora, cadê o nosso? Precisamos do nosso. Aí já lançamos o Sindicato das Mulheres Casadas. Agora já estamos montando o nosso estatuto. E a partir do momento que saiu o estatuto é lei, tá? Olha. Então, é lei, aí vocês vão ter. E eu sei que tem gente do estatuto aqui, porque quando eu cheguei já perguntaram, cadê a camiseta? Eu falei, tem, lá atrás tem a camiseta do estatuto. Tem. Por enquanto tem só dos só homens, o nosso tá? que tem por enquanto. A camiseta do sindicato e o adesivo também. Saí na frente, já tá lá, antes que ela corta, já mandei fazer. Tem um material nosso lá atrás, depois você pode conhecer, o Jogo da Família, que é um jogo de tabuleiro para você brincar com a sua família. Então o material está lá atrás, mas hoje nós vamos falar sobre manutenção. Interessante que nós vamos falar sobre a manutenção do carro e a manutenção do nosso casamento, da nossa família. E deixa eu já avisar uma coisa aqui, porque é o seguinte, aqui é um casal que está falando. Então, se de vez em quando eu passar e falar em cima dele, cortar ele, fazer comigo, é normal. Na sua casa é assim também? Seu marido está contando uma coisa e você vai e conta? Tem vezes que eu só falo boa noite e tchau. Hoje eu estou até conseguindo falar mais, porque eu estou mais rápido aqui. Aí eu estou conseguindo falar. Mas a manutenção do carro é interessante, nós já vamos entrar nela. Que o carro, quando ele acende uma luz amarela, significa que algo não vai bem naquele carro.
E você precisa parar para arrumar o carro. Mas tem muita gente que acostuma a andar com aquela luz amarela. Deixa lá, passa. Tem gente que se deixasse até quebrava a luzinha amarela ali, né, que está incomodando. Só que quando a gente não conserta essa luz amarela, ela até apaga, mas aí acende uma vermelha. E quando acende a luz vermelha, você não consegue andar com o carro. Você não vai viajar para São Paulo, acende a luz vermelha, você fala, não tem problema, eu vou viajar na volta. Não, não dá, você tem que parar, tem que levar no mecânico. Eu lembro, quando eu casei, 20 anos atrás, estava lá, eu tinha um Monza 87, parei no mecânico, falei, mecânico, o que precisa fazer nesse carro? Ele falou, deixar aqui e comprar um novo. Nunca mais andar nele, ele falou. Falei, não, isso aqui é carro relíquia da família. Ele falou, tô vendo. Muita relíquia. Você preservou tanto que você nunca trocou nenhuma peça dele. Eu falei, não, é tudo relíquia, não queria trocar. Ele falou, mais importante é a correia dentada. Troca ela. Falei, quanto custa na época? Ele falou, R$350. Falei, tá bom, depois eu volto. Gente, no mesmo dia eu na estrada estourou a correia dentada. Até pensei, foi praga do mecânico, jogou em mim da correia dentada, porque eu não troquei na hora, nada. Cheguei lá com o guincho, falei para ele, mecânico, estourou a correia dentada, mas eu já até sei o valor, né, 350. Ele falou, não, era antes de estourar, agora você vai fazer o motor. Gente, eu gastei R$4.000 para fazer o motor do carro. Só que o carro valia R$3.500. Eu paguei R$3.500 nele. Bom Olha. negócio esse, né? Porque eu não fiz a manutenção. Sabe o que é interessante? Que quando o carro ele é construído, junto com o carro tem um manual. Você já leu o manual do carro? Você já leu o manual do seu carro? Ou você nem sabe o que é isso? Eu estou falando, é um livro. Você está perguntando aí, existe isso? Existe o manual. Não existe nada que tenha naquele carro que não tem no manual. Não tem nada que vai acontecer naquele carro que não tem o manual. Às vezes a gente procura o manual só quando acende alguma luz, né? Mas tá lá. Acendeu a luz, a gente corre lá para ver que luz, o que está querendo dizer essa luz aqui? A gente corre no manual para poder ver. Ele está explicando lá. Quando aparece, quando a gente procura, né? Mas às vezes no manual está escrito assim, procure uma oficina autorizada. Significa que você tem que levar num lugar que tem pessoas capacitadas para olhar aquele carro. Não é um mecânico que você leva lá e ele fala, eu acho que é isso. Não, lá tem pessoas especializadas. Do mesmo jeito, nós temos o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não tem nada que você vá passar nessa terra que não tem aqui. Mas eu estou passando uma luta. Pode ver no manual que alguém já passou alguma coisa parecida e tem a solução. E aí, às vezes você vai ler o manual e você vai entender que está dizendo assim, procure uma oficina autorizada. Qual é essa oficina? A casa de Deus. Quem é as pessoas autorizadas? Os pastores que estão aqui para ministrar na sua vida, para curar, para transformar. Então você tem um manual, mas o grande problema nosso é que às vezes a mesma dificuldade que tem para ler o manual do carro, nós temos para ler o manual nosso. Mas em nome de Jesus, hoje nós estamos na oficina celestial. Amém. E aqui o Senhor vai fazer as manutenções necessárias na nossa vida, para que a gente possa viver cheio da graça de Deus. Amém? Você que crê, aplauda Jesus. Nós temos uma frase que a gente sempre fala nos nossos ministrações, que a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. E a hora, você já tentou consertar o telhado no meio de uma tempestade? Talvez você esteja aqui e você fale assim, mas tá tudo bem no meu casamento, né? Acabei de casar agora, renovei votos agora, tá tudo bem. Então, essa é a hora de fazer a manutenção. Porque senão a gente vai se acostumando. Você já entrou na sua casa e você se deparou com a lâmpada queimada do corredor. Aí o primeiro dia você fica, gente, que breu que está aqui, né? Não estou enxergando nada. No segundo dia você já se acostumou. No terceiro, aquela lâmpada apagada já não faz falta. Porque se você não arrumar, você se acostuma com aquilo. E nós não podemos nos acostumar com aquilo que está errado, ou que não está bom, ou que precisa ser consertado na nossa casa. E lá em 1 Timóteo 5,8, 1 Timóteo 5,8, diz assim,
Se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Aquele que não cuida dos parentes. Ô, gente, cunhado é parente? Só para eu saber, eu estou fazendo uma pesquisa no Brasil. O que você acha? É? Sogra é parente? Porque já está até na Bíblia, né? Tem que cuidar dos parentes. Sogra é parente, a minha tá aqui, Precisou até parente. colocar na Bíblia, senão a turma não quer cuidar. Mais chegado que irmão, né, sogrinha? Porque tem gente que quer cuidar de todo mundo, menos dos parentes, menos da família. Mas tá aqui, a gente tem que cuidar, né? Porque a esposa, ela olha isso e fala de cuidar. E você sabe, quem é casado aqui, a esposa, ela cuida da gente em todos os detalhes. A mulher, ela cuida. Gente, você entra no carro, parece que você tem um GPS do lado. Ela te ensina o caminho, mesmo você sabendo ir no mesmo caminho. E ela fala... A gente auxilia. Auxilia demais, gente. Mas a palavra de Deus fala que quando Deus fez a mulher, Ele fez a mulher para ser auxiliadora, não é não, mulherada? Então a gente auxilia, a gente leva a sério a palavra, tá? Parece que eu tô no... Gente, às vezes eu vou viajar, parece que é o primeiro dia de autoescola. Eu entro no carro, ela já fala, coloca Colocou o cinto. Oi. Acende o farol. Acendi o farol. Dá seta para sair, né? Desfaz a seta. Tá muito perto do carro da frente. É o carro da frente que tá devagar. Aqui é 50. Aí eu tô 49. Se vier multa, eu não vou pagar. Gente, ela é auxiliadora. Às vezes você está encostando no estacionamento da igreja. Nessa vaga aqui, ó. Ela fala, essa não, para ali. Olha. Claro. Auxiliadora. Auxilia Às vezes você se arrumou para vir no culto, ela é auxiliadora. Ela falou, essa camisa não. De novo não. Volta lá e põe outra. Porque homem, quando ele gosta de uma camisa, ele só quer usar aquela camisa. Então, se a gente deixar, ele vai no culto de domingo, de quinta, de segunda, na reunião, no aniversário, no casamento. Ele quer só usar aquela roupa. Olha, tem amigo meu que eu reconheço ele pela camisa. Um dia chegou na igreja, eu falei, tá mudado. Ele falou, a mulher mandou vir com essa camisa aqui. Porque eu sempre reconhecia. Queria encontrar ele, eu falava, ele está lá por causa da camisa. Assim, a camisa ia até sozinha na igreja. Porque o homem é assim. O homem, quando guarda uma roupa, é essa roupa, é essa roupa. Aí quando o marido vai e se arruma sozinho, e vem daquele jeito, aí ele chega na sala e fala, tô pronto. Tô pronto, vamos? Como assim? Você não vai se arrumar? Eu tô pronto, gente. Não, atrás de mim assim você não vai. Olha que coragem, gente. Não, vai lá e troca. Tem um conjuntinho, a gente já coloca o conjuntinho em cima da cama, né não? Para eles não errarem, até a meia a gente separa. Parece que tem 10 anos, você vai lá, ainda ela fala, vem na sala para eu ver. Aí você vai na sala. Dá uma voltinha. Dá uma volta. Ficou ótimo. Mas esse é assunto do nosso stand-up de casais. O momento que a gente tiver para falar para casais. Hoje é família, então hoje nós vamos falar da manutenção. E o primeiro item que nós vamos falar hoje é o alinhamento. O alinhamento no carro é o seguinte: esse é um item daqueles que, se você não fizer, você continua andando com o carro. Mas ele faz muita diferença para quem está dirigindo. Talvez quem esteja no banco do passageiro, quem esteja do lado de fora, não perceba. Mas quem está dirigindo percebe quando o carro está desalinhado. E o alinhamento, basta uma roda, um pneu do carro estar desalinhado para que todo o carro saia da rota. Ou seja, você está ali dirigindo, e aqui no interior de São Paulo tem essas estradas que você pega, é infinita, né? É uma reta só. Se você deixar ali, frouxar um pouquinho a sua mão do volante, e você vai perceber que se o carro está desalinhado, o carro ele vai saindo da rota, ele vai saindo daquele caminho onde ele deveria estar. Isso torna a viagem mais cansativa. Isso torna uma viagem que você poderia estar ali só apoiando o volante, você tem que segurar firme, porque a todo momento aquele carro, ele pode a qualquer momento sair da estrada, não é não? Um carro desalinhado, ele torna uma viagem mais cansativa. E na nossa vida, na nossa família, nós precisamos aplicar alguns alinhamentos. Os nossos filhos precisam estar alinhados com alguns princípios. O esposo e a mulher, eles precisam estar alinhados no mesmo pensamento. Porque senão a viagem se torna cansativa. Toda hora você tem que estar puxando o volante. Não é por esse caminho, não é aqui, é esse daqui. E aí,
em Gálatas 5, 22 e 23, vai falar sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é ótimo para a gente aplicar o alinhamento da nossa casa. Porque aqui vai falar de coisas que trata sobre relacionamento. É sobre como eu me comporto, o que eu ofereço para que as outras pessoas que estão ao meu redor, e como nós falamos no primeiro versículo, o principal é o da nossa casa. O principal é a nossa família. Então esse fruto do Espírito, ele tem que ser aplicado em primeiro lugar dentro da nossa casa. O alinhamento na nossa vida precisa ser feito em especial na nossa família, na nossa casa. E diz lá em Gálatas 5, 22, 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o interessante desse versículo é que aqui trata-se de 9 características. Mas no início do versículo ele fala sobre o fruto, sobre algo que está no singular. E aqui nós entendemos que existe um fruto com todas essas características aqui. Olha que interessante. E aí eu quero trazer para você refletir nessa noite a tangerina, a mexerica. Ela não é um fruto só, mas ela compõe de vários gominhos, não é? E na nossa vida, o fruto do Espírito, ele tem que estar completo. Quando diz aqui que o fruto do Espírito é isso, ou seja, na minha vida, o fruto que eu produzo precisa conter todas essas características aqui. Porque senão o meu fruto está estragado, senão o meu fruto está incompleto. Você já foi na feira, eu não sei se aqui tem, mas lá em Sorocaba, quando a gente vai na feira, na banca, normalmente tem uma mexerica aberta para a gente ir lá e provar daquela mexerica, para saber se está azeda, se está docinha, né? E aí, só que o interessante é que aquele fruto a gente não leva para casa. Aquela tangerina aberta, a gente não leva, a gente prova, a gente experimenta dela, mas a gente não leva para casa. Porque na hora de consumir, na hora de levar para dentro da minha casa, eu quero um fruto completo. Eu quero um fruto fechado. Eu quero um fruto que contenha todos os gomos, onde não esteja faltando nada. E o fruto, a árvore, quando ele produz um fruto, ele não produz o fruto para ele mesmo comer. Ele produz o fruto para alimentar as outras pessoas. E o fruto que você produz é para você alimentar quem está ao teu redor. O fruto que você produz precisa alimentar. E o alimento precisa primeiramente vir dentro da sua casa. A sua família tem que ser o primeiro a se alimentar desse fruto aqui. E esse fruto precisa estar completo, porque quando as pessoas elas chegam diante de nós e veem que tem lá, deixa eu experimentar, tá aqui, olha a alegria, olha como é que ele é engraçado, mas aí não tem mansidão, não tem domínio próprio. As pessoas podem experimentar de você, mas na hora de consumir, de levar para casa, não vão querer. Você está me entendendo? O que é o fruto do Espírito na nossa vida? O fruto do Espírito, ele precisa estar completo. Tudo precisa estar completo. E para que a gente possa começar com um alinhamento dentro da nossa casa, nós precisamos aplicar todas essas características aqui. E se porventura hoje você esteja falando, pastora, tá difícil. Sou alegre, sou bondoso, mas a paciência tá faltando. O Espírito Santo de Deus vai renovar isso na tua vida hoje, amém? Hoje você vai sair daqui com o alinhamento feito. Você vai sair daqui pronto para aplicar o alinhamento e para frutificar o fruto do Espírito na tua casa, na tua família. Os teus filhos vão experimentar o fruto mais doce.
O teu marido, a tua esposa vai experimentar do fruto mais doce que você tem para oferecer. E esse fruto será completo. Esse fruto não vai faltar nada, não. Ele vai ter tudo isso aqui, ó. Vai recebendo aí, querido. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o que o Senhor tem para você nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? E um carro sem freio, ele não consegue. Você não consegue ir embora o carro sem freio. Eu lembrava quando era criança, e eu fazendo as minhas aventuras de bicicleta, e vamos descer uma ladeira, criança, né? Bicicleta descendo a ladeira, e aí um rapaz sentou aqui na frente, eu tinha colocado um pino no pneu, o outro sentou atrás. Gente, eu não tinha esse peso de hoje não, senão não cabia tanta gente. Eu era bem magrinho na época. Quando desceu na ladeira, cadê o freio? Acabou. Eu tentei botar o pé atrás, o menino estava ali, e aí na hora ele pulou, o da frente tentou pular, eu falei, não, vamos junto até o fim, vamos embora. Não, nessa hora todo mundo pula? Não, é até o final, a amizade é assim. Eu vejo um muro chapiscado e um muro ali, eu falei, vamos entrar nesse aqui. Uma cerca viva, gente, tinha arame farpado, acabou comigo. Eu aprendi um negócio, depois de tempo. Quando a gente perde o freio, a gente não escolhe. Na verdade, a gente tem que escolher onde vai bater. Não tem como parar. Porque a gente perde o freio. E na palavra de Deus, ela fala assim, em 2 Coríntios 5:17, diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Significa que a partir de agora, você vai pisar no freio para algumas coisas. Porque se você não pisar no freio, você vai bater. Você vai bater. Se você está fazendo algumas atitudes erradas no seu casamento e você não pisa no freio, vai sofrer. Se lá na sua empresa, nas suas finanças, se o cartão de crédito está aí e você não sabe parar, e você vai passando, aí chega uma hora que vai chegar a conta. Quando chega a fatura, você até joga fora a fatura para o marido não ver, né? E aí por quê? Porque você não teve freio. E o freio, ele é importante. Tem coisas na minha vida, ou às vezes na sua vida, que às vezes você vai analisar e fala, eu preciso parar com isso. Eu preciso pisar no freio, porque eu sou uma nova criatura. Ah, mas eu não tenho tempo mais de ter uma qualidade com meus filhos. Está na hora de pisar no freio, para ter essa qualidade com eles. Porque senão lá na frente vai ter problema. Então é um item que não pode faltar. E outro item é a seta. Ah, quem dá seta aqui? Ó, poucas pessoas dão seta, aqui né? Aqui Sorocaba não existe isso. Vamos lá, quem dirige aqui? Ixi, então muita gente não dá seta. Quem costuma dar seta? Olha, bastante, hein? Eu vou começar a vir para cá mais. É, porque lá em Sorocaba o povo não dá seta não, hein? Mas a seta ela é muito importante. Talvez não para quem está dentro do carro, mas para quem está ao seu redor. Para quem está te seguindo talvez. E acredite, tem muita gente seguindo você. Tem muita gente de olho naquilo que você está fazendo, naquilo que você está falando, naquilo que você está postando. Acredite. Fala para quem está do teu lado, tem gente te seguindo. Olha, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Uma vez, eu tinha 14 anos e eu estava indo na igreja e eu achava que eu era crente. Mas dentro do meu trabalho, eu aprontava lá e eu achava ainda que eu era crente. Um dia, o pastor lá falou assim, tem um desafio. Essa semana você tem que almoçar com alguém na sua empresa e falar de Deus. Eu cheguei para um rapaz que eu tinha pouco contato, falei com ele, viu, na hora do almoço, dá para nós almoçar junto? E eu indo querendo falar de Deus para ele, né? Quando eu sentei assim, ele falou assim, foi de Deus a gente estar aqui nesse momento aqui. Falei, eu sei, porque eu vou falar de Deus agora, Breno. Ele falou assim, você precisa conhecer Jesus na sua vida. Falei, o quê? Ele falou, você precisa conhecer Jesus. Porque as coisas que você faz aqui nessa empresa, você só tem 14 anos. E eu olho, eu falo, que pena, um menino tão novo se perdendo nesse mundo. E eu tinha uma palavra para dar para ele. Tinha um convite Eu tinha um convite. Aí eu descobri que eu era um crente fantasma ali, né? Eu não era crente nada. E aí ele falou assim, você não iria na minha igreja, num culto? Eu falei, vou, lógico, onde que é? Eu fui na igreja dele.
Falei, deve ser diferente da minha, porque não era, irmão, era eu que tinha que mudar, era eu mesmo. Mas eu passei uma vergonha, depois ele falou assim, o que você ia falar comigo? Eu falei, não, nada, não. Eu falei, senti também, então senti, olha que bom. Gente, até acampamento de jovem eu fui na igreja dele, porque eu falei, que vergonha. Depois, que seta que você estava dando? Não dei seta. Sabe a seta que você estava dando? Você estava dando a seta para um lado e indo para o outro. Já aconteceu isso com você? Você está seguindo alguém, aí a pessoa vai dar seta para a direita e vira para a esquerda. Você fica perdido, você fala, gente, mas ela acabou de sinalizar agora uma coisa e está indo para outro canto, não estou entendendo, o que aconteceu? A seta, ela é fundamental para quem está ao teu redor, para quem está em volta de você, para quem está te seguindo, para quem está olhando para onde que você vai. E as pessoas estão de olho naquilo que nós fazemos. Falamos e postamos que nós estamos indo na igreja, que nós somos do Senhor e isso. Aí na hora elas estão ali esperando a seta. Agora ele vai dar uma seta, vai dar uma direção. Às vezes ele vê lá na sua rede social que você estava aqui adorando, estava na igreja, e aí chega no dia seguinte e fala, eu vou falar com ele, vou falar que eu estou com um problema na minha casa, que eu estou com um problema na minha família, ele vai ter uma direção para mim. Aí fala, chega, então meu casamento está assim, 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 aí ele fala, verdade? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Todo mundo passa por isso. Vamos trabalhar? Olha. Que seta foi essa? Que seta foi essa? Não deu seta para nenhum lugar. Irmãos, e Josué, ele vai dar essa seta. Na palavra de Deus, tem um momento que ele fala, olha, eu não sei qual é o Deus que você está seguindo, que Deus você quer seguir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele dá uma seta na sua casa, ele dá uma seta na sua família. Às vezes você está falando assim, pastor, mas dentro da minha casa, eles não estão servindo ao Senhor. Mas em nome de Jesus, você nessa noite vai dar um direcionamento naquela casa. Você vai chegar lá e vai falar, olha, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei qual o caminho que você está indo, mas eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não desisto de você, e logo, logo você vai estar lá junto comigo louvando ao Senhor. É dar o direcionamento, irmãos. Uma coisa que não pode faltar é a direção. Um carro sem direção precisa, porque um carro sem direção, ele fica desgovernado, ele fica sem governo. E uma casa sem direção é uma casa desgovernada, onde cada um faz o que quer, ou cada um faz o que acha mais interessante. Não tem uma pessoa ali na frente. E nós aprendemos sobre isso, dar a direção, ensinar a criança o caminho que deve andar. E as crianças, os filhos, eles aprendem muito mais nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Às vezes você fala para o filho, filho, vem cá, família, olha, fui na igreja lá e o pastor falou que não pode mentir. Vamos parar com esse negócio de ficar mentindo, porque é errado e é pecado. Tudo bem? Tudo. Não passa nem um minuto, toca o telefone, um dos seus filhos atende, alô, do banco, para falar com meu pai. Daí você lá atrás fala assim, eu não estou. Aí ele olha e ele fala, ele não está. Pronto, você ensinou o seu filho que quando precisar pode mentir. Mas você não acabou de falar que não era para mentir? Mas você ensinou diferente. E tem gente que ensina uma coisa, mas dentro de casa as atitudes são totalmente diferentes. Por isso que nós precisamos ter essa direção dentro da nossa casa. E o nosso manual de vida diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Se nós que estamos com a mão na direção, a gente não guiar a nossa vida por esse caminho, nós não vamos chegar ao céu. Nós não vamos chegar ao nosso destino. Pense que a sua família, a sua casa, a sua vida está indo rumo a um alvo. Qual é o alvo que você está levando a sua casa? Para qual destino você está levando a sua família? Esse caminho precisa ser Jesus. Você precisa levar a sua família nesse caminho, porque Ele é o único caminho que vai nos levar até a salvação. Ele é o único caminho que vai nos levar até o Pai. Não tem outro, não existe outra verdade além dela.
Então não abra mão dessa verdade, não abra mão desses princípios que estão aqui na palavra, porque princípios são inegociáveis, valores a gente não tem que abrir mão dos nossos princípios. O que tem aqui, o que você aprendeu, que está na palavra do Senhor como princípio, isso precisa ser inegociável. Existe apenas uma verdade. E se essa verdade diz que é errado, é errado. Se essa palavra, se essa verdade, esse manual diz que eu posso fazer, que eu posso ser, então eu posso fazer, eu posso ser. Agora, se diz que não, se não me orienta a fazer, eu não vou fazer. E assim nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós que estamos na direção da nossa casa, da nossa família, nós precisamos ensinar os nossos filhos a andarem por esse caminho. E outro item que, sem esse aqui, o carro não anda mesmo, é o combustível. O combustível, o carro não vai andar. Você pode ter o melhor carro do mundo. Você pode ter o mais caro, ele pode estar com tudo funcionando, mas se ele não tiver combustível, ele não vai sair do lugar. E aí, só que muitas das vezes, nós queremos abastecer a nossa vida com combustível adulterado. Achamos, às vezes, que vamos fazer uma ótima aquisição pagando mais barato num combustível. Já aconteceu isso com você? De olhar para aquele posto e falar assim, gente, que preço, tá imperdível. Gente, olha que a diferença. Hoje mesmo eu vi um posto para o outro, a diferença estava quase de R$1. Confesso que fiquei tentada em abastecer. Eu nem vi. Mas eu não abasteci. Não, foi hoje quando eu saí cedo. Falei, não, alguma coisa está errada. Gente, que milagre, minha esposa quis abastecer o carro. A maioria das vezes me entrega já na reserva e fala, acendeu agora. Olha, é um testemunho que ela está dando hoje aqui. Ela tentou, né, abastecer. Tentei, mas não consegui. E às vezes a gente acha que parando nesse posto e às vezes fazendo uma economia de 10, 15, 20 centavos ali em cada litro, a gente está fazendo um super negócio. Depois a gente vai ver que aquele combustível é adulterado. E o combustível adulterado, ele pode não fazer o teu carro parar de primeira. Mas com o tempo ele vai corroendo e ele vai acabando com todo o motor, com toda a vida útil do seu carro. E na nossa vida, quantas vezes a gente procura abastecer a nossa vida com combustível adulterado? Às vezes nós vamos, o combustível adulterado, às vezes pode ser a inveja. Às vezes esse combustível adulterado pode ser uma competição entre os filhos, que às vezes a gente sem perceber, a gente pega e fala para os nossos filhos assim, mas olha, o teu irmão não era assim, o teu irmão fazia assim, assim, assim. Olha o exemplo, olha só, nós estamos alimentando aquela vida com um combustível adulterado. E que em algum momento isso não vai fazer bem para a vida dele. Mas a nossa vida, existem carros que por eles serem carros, né, os carros aí mais novos, os mais caros, são aqueles carros que só andam com combustível power, aditivado, ultra, não sei o que, gasolina comum nem anda. Acende a luz na hora, fala, o que é isso aqui, misericórdia? Não conheço, não reconhece aquele combustível. E eu pergunto para você nessa noite, que tipo de carro você é? Qual é o tipo de carro que você é? Qual é o tipo de carro que é a sua família? Porque se a sua família é algo precioso, se a sua vida é algo precioso, você vai procurar abastecer com o melhor combustível, com aquilo que há de melhor. Lá em Provérbios 26, 20, que assim sem lenha o fogo se apaga, sem combustível o carro para. Sem você alimentar a sua vida com o combustível correto, ela vai parar. E deixa eu falar uma coisa para você. Você é o melhor carro que o Senhor produziu. Você da frota ali, você é o melhor. Amém? Você é o melhor?
Recebe isso na tua vida em nome de Jesus. Você precisa se abastecer com o que há de melhor. E sabe o que há de melhor para você? O Espírito Santo de Deus. Não tem outro combustível melhor do que esse. Não existe outro combustível que vá substituir isso. O Espírito Santo de Deus está nessa noite aqui para encher a tua vida, para encher o teu coração, para abastecer o teu tanque, para te fazer continuar nessa caminhada. A caminhada é longa, a caminhada é difícil, a estrada talvez esteja difícil, mas o Senhor está contigo. E quanto mais longe você quer chegar, mais você vai precisar abastecer o seu carro. Se eu quero chegar até Sorocaba, eu preciso de uma quantidade de combustível. Agora, se eu quero chegar ao Rio de Janeiro, eu já tenho que encher o tanque. Você está me entendendo? Aonde que você quer chegar com a sua família? Onde você quer chegar na sua vida? Qual é o seu destino final? Se você tem um caminho longo a seguir, você precisa se abastecer do Espírito Santo de Deus e todos os dias, porque Ele é fonte inesgotável. Encha a tua vida com esse combustível, porque sem esse combustível o carro vai parar. E é fácil fazer a manutenção? Não, eu sei que não é. Porque hoje as coisas são diferentes. Eu sou de um tempo que eu estava correndo lá no fundo, minha mãe só fazia assim para mim. Da onde eu estava, eu parava na hora. Hoje você faz assim para o filho bate na sua mão. Ele acha que yes, você. Antigamente minha mãe olhava bravo para mim e eu parava na hora. Hoje o filho olha mais bravo para você. Eu lembro, gente, porque na minha época as coisas eram, não sei se era só comigo, mas era rígido. E hoje até a minha mãe está aqui. Eu vou contar um caso dela para vocês aqui, ué. Um dia ela vira para mim e fala assim, pastor, olha, nós vamos na casa de uma tia, nós era criança, eu e minha irmã, nós vamos na casa da tia, só que olha, não é para correr, não é para brincar, não é para aceitar nada, porque você já comeu em casa. Eu falei, por que não vai? Nós fica em casa. Olha para se comprar. Gente, sentou todo mundo arrumadinho na porta da casa da tia. Ela já pegou assim, ela já arrumou o cabelo, tirou. A gente ficou lá. Eu fiquei sentado. A tia falou assim: vai lá brincar. Eu falei: não, obrigado. Quer comer alguma coisa? Não, obrigado. A minha tia chegava e falou assim: você não quer comer maçã verde? Gente, eu nunca tinha comido maçã verde na vida. Eu falei: tia, mas isso aqui não está verde, não? Ela falou: não, já pode comer. Só que só eu ouvi, porque tem coisa que a mãe ela fala que só você escuta, ninguém mais dentro do lugar. Agora come rápido. Eu escutei ela falando: não come. Daí eu fingi que não ouvi e falei: não me dá, tia. Comecei a comer, minha mãe, eu escutei uma vozinha aqui: agora come rápido. E eu comendo rápido, eu falei para minha irmã: come, minha irmã, não, tem comida em casa. Falei: é maçã verde? Porque quem tem irmão sabe disso. A gente fazia essas coisas porque daí apanhava junto, dividia na hora de apanhar, né? Irmãos, eu já tinha comido a maçã, eu já sabia, eu vou apanhar. Eu comi tão rápido que eu quase passei mal. Minha tia chegou e falou assim: quer outra? Falei: já é demais também, mais uma. Gente, eu já sabia que eu ia apanhar. Eu já tinha comido a maçã. A minha tia vira para minha mãe e fala assim: ô Lisete, precisa comprar fruta para essas crianças. Olha a rapidez que esse menino comeu. Gente, uma lágrima desceu aqui em mim. Falei: não precisava matar eu, era só mesmo a maçã que eu queria comer. A minha mãe falou assim: pode deixar, Lere. Saindo daqui, né, vai comprar. Falei: não, mãe, nem gostei, nem... Não, não vai. Falei: não precisa. Não, a gente vai. Saímos da casa, aquele silêncio. Cheguei em casa. Gente, minha mãe, ela da época ela batia na gente e ela batia explicando junto. Você tá apanhando porque... Eu falei: mãe, resume. É diferente. Hoje tem criança que já chega na casa da visita quando fala assim: onde você pegou esse Danone? Não, na geladeira dele. Ai, que vergonha que dá. Devolve. Mas não é fácil, é difícil, desafio da vida. Mas a melhor coisa que você tem é a família. Porque tem coisas na vida que o dinheiro pode comprar. Tem coisas na vida que tem valor. Aliás, todos vocês têm patrimônio, né? Se eu perguntar para cada um aqui: qual o seu patrimônio?
Tem gente que tem um carro, uma casa, um carro importado, um Fusca, todos têm um patrimônio. Mas no dia da nossa morte, nós não conseguimos levar esse patrimônio. Não tem como. Tem como levar? Não tem. Mas a família é o único patrimônio que nós conseguimos levar para o céu. O único patrimônio. Então é um dos patrimônios mais importantes que nós temos na nossa vida. E tem coisas na vida que o dinheiro pode comprar. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro compra uma cama maravilhosa. Aquela cama que você está ali, ela faz massagem em você. Gente, aquela cama maravilhosa. Mas às vezes, tem pessoas que têm essa cama, tem uma casa de frente para a praia, mas tem que tomar remédio para dormir. Porque o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Quantas pessoas nessa noite aqui têm essa bênção, que se deixar o rapaz do teclado tocando do jeito que ele está, e eu pedir para baixar as luzes, não dorme aí mesmo. Que Deus te deu uma bênção chamada sono. E isso o dinheiro não pode comprar. Tem coisas. Você não compra uma família. Você não perde um filho e fala assim, deixa eu ir no shopping Dom Pedro ver se tem algum na promoção lá, que eu vou comprar. Ô, viu, está vendendo filho aí, eu quero mais ou menos desse tamanho. De preferência já jogando futebol para ver se eu invento. Não, não tem. Filho, você perde um filho, muitas das vezes porque você desconecta dele, é ele. Você tem que investir nele, sabe, irmãos? O pastor falava ali e eu lembrei que eu perdi meu pai e num Natal eu fiquei pensando sobre isso. Duas coisas sobre o Natal que refletiu minha família. Primeiro, um Natal que eu passei com a minha família, aonde nós estávamos numa crise. Como eu era criança, eu nem sabia o que era crise, mas depois que eu fui descobrir, poxa, por que eu fui descobrir esse negócio de crise financeira, né? Eu queria continuar como criança lá, só pedindo as coisas. Minha mãe, eu pedia Danone para ela, ela falava assim, na volta eu busco. Nunca mais voltou para buscar esse Danone aí. Falava que esquecia no caixa. Gente, como que tem assim para esquecer tanta coisa no caixa? Igual minha mãe esquecia. Se for pensar, tudo que ela já esqueceu no caixa, tem um mercado no caixa lá, tanto Danone que ela esquecia no caixa. Mas, irmãos, teve um Natal que eles já falaram, não vai dar para fazer as coisas que a gente faz, não vai dar para viajar, e nós passamos um Natal que tinha um frango assado e um refrigerante. Foi o melhor Natal da minha vida. Foi um Natal que passamos em família, um Natal que meu pai brincava com a gente, um Natal que minha mãe brincava. Naquele dia eu descobri que o mais importante não é o que estava em cima da mesa, mas sim em volta da mesa. Passe os anos e mais uma vez eu percebo isso, porque eu passei o primeiro Natal sem meu pai. E naquela cadeira que ele sentava, ele não estava mais. E veio uma reflexão na minha cabeça. Veio um pensamento em mim. Se eu fosse milionário, que eu pudesse trazer qualquer pessoa, que eu pudesse, pastor, falar assim, vou trazer o Neymar para sentar nessa cadeira aqui. Eu vou trazer o presidente dos Estados Unidos aqui. Eu pergunto para você, substituiria aquela pessoa que você ama? Não. Porque eu trazer o Neymar é o dinheiro, mas o meu pai é valor. E aí tem pessoas que trocam o que tem valor pelo que tem dinheiro. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer fazer a manutenção na nossa vida. O Senhor, Ele quer restaurar relacionamentos de pais e filhos. O Senhor, Ele quer restaurar relacionamento entre marido e mulher. Relacionamento entre parentes. Porque o Senhor, Ele ama a família e Ele quer cuidar da sua família em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. E se você está com a sua família, chegue próximo dela, venha junto. Às vezes você está sentado um pouquinho longe, vai lá, vai perto. Se você já está junto, dá um abraço aí, ó. Abraça, diga que ama, né? Você está sozinho nessa noite aqui, mas Deus está com você, amém? E em nome de Jesus, logo você estará aqui com a sua família, em nome de Jesus. Aproveite esse momento para você dizer o quanto que essa pessoa que sai do teu lado ela é importante. Há quanto tempo que você talvez não olhe nos olhos dela e você diz, ó, eu te amo, me perdoa. Esse é o momento. E vamos orar ao Senhor.
Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento em oração. E nós Te agradecemos por essa oportunidade que temos de poder aprender um pouco mais de Ti. De, Senhor, aplicar, Senhor, a manutenção necessária na nossa casa. Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar, venha nos ensinar, Senhor, durante esse caminho, durante esse processo, Senhor, durante essa estrada. Nós temos ainda tanto para percorrer, mas nós precisamos de Ti, somos completamente dependentes de Ti. Por isso, Senhor, venha sobre nós, venha sobre essa igreja, abençoe cada família aqui representada, abençoe cada pai, cada mãe, cada filho, converta, Senhor, os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Senhor, restaura relacionamento entre o marido e a mulher, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Senhor, porque é o bem mais precioso que nós temos, é Adore a nossa família. Aleluia. Aleluia. Agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. E o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas. Milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Declare comigo: eu e a minha casa Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Eu Senhor. e a minha casa Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Você que Senhor. crê, aplauda Jesus, Aleluia. glorificando o nome dEle, que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Nos sigam nas redes sociais, um casal cheio da graça, e que a graça de Deus permaneça na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Você foi abençoado aí?